Deus, irmãos, podem tomar seus assentos. Sou grato a Deus por essa oportunidade a qual o Senhor tem nos concedido de estarmos mais uma vez aqui, unidos e reunidos para adorar o nosso Deus. É bem verdade que até aqui nós adoramos e expressamos nossa gratidão ao nosso Deus através dos nossos louvores. E a palavra do Senhor nos diz que Ele habita em meio aos louvores. É por isso que nós sentimos uma alegria, uma paz, um gozo invade o nosso coração quando estamos louvando ao Senhor. Mas nesse momento, até aqui, nós temos apresentado a nossa adoração. Mas eu peço aos irmãos ficarem em espírito de adoração, orando por mim, para que ao abrir, o Senhor possa abrir a porta da palavra e falar conosco, assim como Ele já tem falado comigo através dessa palavra. Confesso para os irmãos, né, que às vezes nós não entendemos, eu já falei isso aqui. Eu comprei a passagem, digo, uma semana depois do ano, e eu nem entendia, nem sabia que ia acontecer uma semana de despertamento. E como eu estava precisando estar aqui essa semana. Porque essa semana é uma semana o tempo é chegado, o tempo de despertar. Né? Nós tivemos uma semana abençoada, onde o Senhor falou conosco de maneira especial. Só quem perdeu foi quem não veio. Mas nós que estávamos aqui, temos a nossa vida transformada através da palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? E confesso para os irmãos, a Auri falou desde ontem à noite que hoje estaria ministrando, e dá um frio na barriga, uma dor, cheguei aqui agoniado, um desconforto no estômago, porque parece que a gente leva um soco no estômago, porque nós não vamos falar de nós mesmos, e nós não temos, mas se o Senhor quiser se utilizar das nossas vidas, Ele pode falar com os irmãos, como tem falado comigo, através dessa palavra. E eu estava estudando a carta do apóstolo Paulo, que ele escreveu aos Tessalonicenses, primeiro aos Tessalonicenses, a partir do verso 12. Nós vamos ler um pouquinho ao longo da carta. Se eu não falar nada, nem me expressar nada, imagina que você é a igreja de Tessalônica, que está recebendo uma carta do apóstolo que fundou aquela igreja, que tinha algumas preocupações, e depois ele até se confortou ao receber a notícia de como a igreja estava procedendo. Amém? Mas no versículo 12 do capítulo 5, foi a palavra que quando eu estava meditando, eu parei um pouquinho e aquela palavra falou diretamente comigo, quando diz assim, olha, nós rogamos a vocês, irmãos, que tenham apreço àqueles que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e que os admoestam, e tenham em máxima consideração e amor, por causa do trabalho que realizam, vivam em paz uns com os outros. Exorto-vos, irmãos, a que admoestem os indisciplinados, consolem os desanimados, amparem os fracos, sejam longânimos para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal por mal. Pelo contrário, busquem sempre o bem entre vocês e para com todos. Regozijai-vos sempre, orem sem parar. Em tudo dai graça, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês. Não apagueis o Espírito Santo, não desprezei as profecias. Examine todas as coisas, retenha o que é bom. Abstenham-se de toda forma de mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O apóstolo Paulo, ele nos traz alguns conselhos, né? Interessante que ao longo dos anos, eu comecei a aprender a estudar a Bíblia há um pouquinho de tempo atrás. E eu aprendi a não ler mais uma passagem bíblica. Ou seja, quando nós queremos entender o conteúdo da mensagem que o apóstolo estava escrevendo, eu precisava entender toda a carta inteira. E eu comecei ali pela primeira carta, a partir do verso 5. Ele diz assim: porque o nosso evangelho não chegou a vocês apenas em palavras, mas principalmente em poder, no Espírito Santo e com a convicção, e plena convicção. Como bem sabeis como nos comportamos entre vocês,
por amor de vocês. E vocês se tornaram imitadores do Senhor e receberam a palavra, mesmo em meio às muitas tribulações, com alegria no Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele fundou a igreja de Tessalônica, logo quando ele saiu lá da igreja de Filipe. Nós bem conhecemos, né, a passagem que Paulo passou ali. Ele vai lembrar aos irmãos de Tessalônica: vocês sabem qual foi as minhas aflições, as minhas tribulações que passei lá em Filipe e como cheguei até vocês. Mas o apóstolo Paulo, ele chegou naquela cidade, procurou aonde? Os judeus, né, onde os judeus se reuniam para cultuar, e ali ele começou a debater entre os irmãos. Logo, quando nós chegamos para levar o evangelho de Cristo, vai se levantar as forças do mal, como nós vimos aqui nessa noite, na noite passada, o inimigo tentando tirar a atenção dos irmãos, tentando tirar a nossa adoração. Mas o poder da palavra do Espírito Santo de Deus, ele continua sendo o mesmo que o apóstolo Paulo pregou. Aleluia. No capítulo 2, a partir do verso 7, o apóstolo Paulo, ele continua escrevendo aos irmãos, e ele diz assim: olha, fomos carinhosamente entre vocês, como a mãe que acaricia o seu próprio filho. Assim nós desejamos muito a vocês. Estávamos prontos a oferecer não apenas o evangelho de Deus, mas também as nossas próprias vidas. Por isso, vocês se tornaram muito amados para nós. Interessante que nós vivemos um evangelho. Eu vinha conversando com a irmã Lúcia no carro e dizendo que muitas vezes nós nos tornamos cristãos nominais. Eu digo que sou crente, eu carrego o nome. Você, sou evangélico da Assembleia de Deus MSBN ABC Paulista. Nossa, como é bonito, né? Sou membro da Assembleia de Deus, uma igreja com 116 anos fundada. Sou crente assembleiano raiz, né? E nós ainda falamos, somos crentes assembleianos raiz. E falamos, e pregamos, e até estufamos o peito. E até muitas vezes nos envaidecemos, porque achamos que só na Assembleia de Deus tem crentes salvos. Parece que nós somos os fariseus de antigamente, os doutores da lei, achamos que somos. Mas as nossas atitudes e as nossas ações, ela revela quem verdadeiro nós somos. É as nossas atitudes e as nossas ações. O apóstolo Paulo, quando ele diz assim: eu estava disposto a levar o evangelho para vocês, e não somente, ele diz assim, ó, como uma mãe que acaricia o seu próprio filho. Irmãos, como estamos vivendo os tempos difíceis. Tempos difíceis estamos vivendo. Não é verdade? E ele continua ainda dizendo assim, ó, porque vocês se lembram, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutamos para não sermos um peso para nenhum de vocês. Proclamamos o evangelho de Deus, e vocês e Deus são testemunhas de como procedemos de maneira piedosa, justa, irrepreensivelmente em relação a vocês que creem. Assim como vocês sabem muito bem de que maneira vos exortávamos e consolávamos cada um de vocês, como um pai o seu próprio filho. Às vezes o nosso pastor, ele é até enérgico quando vai chamar a atenção, quando ele quer nos motivar, né? Mas quantas vezes nós tratamos nossos filhos assim: vem cá, neném, vem cá, meu filho. Né? Lá em casa a gente aprendeu que o pai falava uma vez, falava duas, na terceira já não tinha mais conversa, né? Eu aprendi bem mais cedo que para vocês verem o irmão Minael aqui, minha mãe teve tanto trabalho, né? Até os 15, 16 anos, o dia que eu não tomava uma sopa e dormir, não era dia, né? Mas era o amor da minha mãe, não me deixando a perder. E muitas vezes, irmãos, quando um pai, ele ama um filho, ele corrige, né? Sabe aquele que retém a vara, a Bíblia vai dizer que aborrece o seu filho, e ao seu tempo ele vai ser envergonhado. Por quê? Porque reteve a vara e não teve o cuidado de mostrar o caminho certo. O apóstolo Paulo diz assim, olha, como um pai, será que isso era, cá, meu filhinho? Eu acho que muitas das vezes o apóstolo Paulo, ele teve que ser enérgico e chamar a atenção daqueles que estavam procurando, andando pelo caminho a se desviar. Nós vamos ver Paulo repreendendo quando ele ficou sabendo pela família de Cloe que existia um tal que tinha cometido um pecado abominável dentro da igreja, e muitos dos líderes estavam passando a mão e disse, esse tal tem que tirar do meio de vós,
Olha, esse aí nós temos que tratar ele, mas para não perder a alma. Mas ele não lançou fora, nós precisamos tratar. E muitas das vezes, como somos exortados através da sua palavra, e quando nós vamos ver essa exortação, aí eu achava que a exortação era quando o pastor Daniel estava bravo, ficava vermelho e falava firme, né? Mas muitas vezes essa exortação é uma motivação para você se tornar um crente melhor, para que você possa ter um comportamento que reflita o caráter de Deus. Nós aprendemos aqui nessa manhã, quem veio aqui na escola dominical, aprendeu que Deus ele deixou uns atributos comunicáveis que reflete o caráter de Deus na vida do homem, como sendo íntegro, alguns atributos de Deus, o amor, a bondade, a amabilidade. Então nós vemos que Deus ele teve os atributos dele que compartilhou com nós. E eu preciso andar refletindo e mostrando o caráter de Deus por onde nós passamos. Mas no capítulo 3... o apóstolo Paulo também, eu fui marcando alguns versículos que foi falando comigo, que foi me chamando a atenção como eu devo proceder diante da sociedade, o meu comportamento por onde eu tenho passado, porque ser crente nominal é bonito, né? Mas ser crente que faz a diferença. E às vezes a gente faz uma pergunta para nós mesmos, perguntando, será que minha vida tem influenciado a vida de alguém? Será que por onde você tem passado? Quando alguém está passando em momento de dificuldade e aflições, ele busca, ele vai dizer, vou lá na casa do pastor Ronaldo, porque eu sei que se o pastor Ronaldo orar por mim, o Senhor vai responder. Parece que o contato dele é mais ligado no céu. Era assim com a minha mãe, né? Quando a gente estava passando alguns processos, a gente dizia, mãe, ore por mim. As netas ligadas diziam, vó, ore por mim. Mas por que você não ora? Não, vó, é porque parece que o seu contato é mais direto. Mas porque minha mãe viveu uma vida de relacionamento com Deus. E muitas das vezes nós falamos que nos relacionamos com Deus quando vimos na igreja, no domingo à noite, ou no domingo pela manhã. E como o pastor Auri sempre fala assim, né? Paguei minha cota, já cheguei no domingo de manhã. Paguei minha cota, já vim e já fiz. Mas será que é isso que Deus tem esperado de nós, irmãos? Será que é isso que Deus tem esperado de mim, ser um crente nominal ou ser um crente que verdadeiramente tem prazer em estar na casa do Senhor? Porque parece que nós muitas das vezes venhamos na casa do Senhor pela mera obrigação. Eu preciso ir lá, porque se eu não comparecer, pastor Ori vai me ligar, estou com saudade, né? Mas o Espírito Santo de Deus, eu tenho plena convicção que quando você diz assim, hoje eu vou ficar em casa, o Espírito Santo de Deus, mas rapaz, eu queria me relacionar. Ah, mas eu vou assistir o culto pela telão. Você vai ser um telespectador. Quando você vem para cá, você é um adorador. Porque em casa você perde a sua atenção. Quando eu estou em casa, tantas as coisas tiram a minha atenção. É bem verdade que tem cultos aqui que eu já assisti de casa, mas pelo motivo justo, porque eu não poderia estar aqui. Estava a 2.600 quilômetros de distância. E teve um culto de Santa Ceia aqui, que eu chorei do começo ao fim, assistindo o culto deitado na minha cama, junto com a minha esposa. E eu vi naquela semana que o Auri convocou a igreja aqui, que passaram um dia de consagração. E quando as irmãs louvaram ao Senhor, os céus se abriu aqui de uma maneira especial, que chegou a alcançar a minha casa de uma maneira sobrenatural. Meus irmãos, que nós possamos ser firmes e constantes, sempre abundantes. Tenham prazer, regozijem-se, alegrem-se sempre em estar na presença do Senhor. Tenham pressa de chegar na presença do Senhor. Mas estamos vivendo os dias que parece que a pressa é para ir embora, né? Meu compromisso fecha, a pizzaria vai fechar. Meus irmãos, para tudo há um tempo determinado. O tempo é chegado. O tempo do irmão Minael dessa vez é só até hoje aqui nesse culto. Mas se o Senhor permitir, eu vou lá no Pernambuco, em fevereiro estaremos aqui de novo para nos alegrarmos juntos. Amém, meus irmãos? Mas no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz assim, ó, no verso 1: por isso, não podendo suportar mais as preocupações por vocês, decidimos permanecer a sós em Atenas. Enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, nosso colaborador no Evangelho de Cristo, para benefício, confirmar e exortar acerca da fé de vocês, para que ninguém fique perturbado por essas tribulações, pois vocês mesmos sabem para que fomos designados. O apóstolo Paulo, ele não só fundou aquela igreja,
Ele não só, mas ele ficou preocupado em meio às tribulações. Paulo escreveu essa carta aproximadamente 50 anos depois de Cristo, 50, 51, onde estava crescendo uma grande perseguição dos irmãos. O próprio apóstolo Paulo sofreu, por muitas vezes por inveja, por discórdia. Aqueles homens se levantavam contra ele, incitava o povo a apedrejar. Nós vemos que em Filipe Paulo foi preso, açoitado, irmãos? Todo mundo canta a passagem, mas será que estamos preparados? Será que nós estamos verdadeiramente preparados? Porque é fácil, ver a igreja lotada, bonita, mas para pagar um preço, para chegar aqui uma semana de consagração, uma semana puxada, corrida, diante de todos os afazeres, mas o Senhor, Ele traz a recompensa. O apóstolo Paulo, ele diz assim: olha, irmãos, orai sem cessar. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Já no capítulo 4, ele diz assim: finalmente, irmãos, rogamos e exortamos vocês no Senhor Jesus, que assim como de nós recebeste, quanto à maneira de viver e agradar a Deus, continuem progredindo cada vez mais. Esse conselho parece que é tão atual para nossas igrejas, para nossas vidas. O apóstolo Paulo escreveu isso há mais de 2000 anos atrás, quase 2000 anos atrás, e esse conselho, se você parar para meditar e dizer assim: olha, finalmente, irmão, rogo, exortamos, eu estou motivando vocês, aleluia, no Senhor Jesus, que assim como de nós recebeste, quanto à maneira de viver e agradar a Deus, continuem progredindo cada vez mais, porque vocês estão plenamente cientes das instruções que lhes damos da parte do Senhor Jesus. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vocês abstenham-se da prostituição, que cada um de vocês saiba dominar o próprio corpo em santificação e honra. Que conselho maravilhoso da parte do apóstolo Paulo para nossas vidas, Que conselho maravilhoso, sejamos santificados. Aleluia. O apóstolo Paulo diz: olha, vocês estão bem instruídos. Eu digo, esta igreja aqui está bem instruída. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração é só para confirmar tudo quanto vocês têm aprendido e guardado, e motivar para que cada dia eu possa viver mais uma vida de fé íntegra diante do Senhor. Mas, chegando aqui já no final, exortações finais, o apóstolo Paulo, ele continua. Primeiramente, ele diz assim: rogo-vos, irmãos, que tenham apreço aqueles que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e que os admoestam. Tenham em máxima consideração e amor por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. O apóstolo Paulo estava dizendo assim: amem vossos pastores, amem quem cuida de vocês, quem está preocupado para que você não pereça com esse mundo. Procure viver uma vida íntegra, procure viver de maneira, aleluia, agradar ao Senhor, honrando o teu pastor, honrando aqueles líderes. O Cid tem aqui uma liderança. Quando eu honro o Cid, eu estou honrando ao meu Deus. Quando eu aprendo a honrar a liderança que Deus tem me colocado para me guiar, para nos conduzir, eu honro ao Senhor. O apóstolo Paulo, ele continua dizendo assim: exorto-vos, irmãos, a que admoestem os indisciplinados, consolem os desanimados e amparem os fracos, sejam longânimos para com todos. Eita, que palavra, irmão Emanuel? Parece que eu queria ver a igreja glorificando, pulando, rodopiando, mas, meus irmãos, eu só posso me ater aquilo que o Senhor coloca no meu coração. Eu queria muito chegar aqui, entregar a chave de um carro, entregar a chave do apartamento, e talvez a igreja estivesse lotada e pulando e glorificando, mas a palavra que o Senhor colocou no meu coração foi para exortar, para que nós possamos viver uma vida, porque nós estamos aqui como peregrinos, estamos aqui de passagem. Aquilo que o Senhor tem preparado para nós não se dá para comparar com as pequenas aflições que nós temos padecido nessa vida. Aquilo que o Senhor tem preparado, o apóstolo Paulo vai dizer que nós não vimos, nós nem ouvimos e nem tem palavra para descrever aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. Aleluia. Se tão somente nós guardarmos a palavra do Senhor.
Ele diz assim: admoestem, irmãos. Olha só, exorta, irmãos, que admoestem os indisciplinados. Aquelas pessoas que andam sem disciplina, que não têm aquele certo compromisso. E muitas vezes nós dizemos: isso aí não quer nada com Jesus, isso aí não quer nada com nada, eu vou lavar as mãos, eu já visitei, eu já liguei. Mas o apóstolo Paulo diz: ame eles assim mesmo. Liga, insiste mais um pouquinho. Se alguém tivesse nos abandonado nas nossas rebeldias, se nós tivéssemos sido abandonados, será que estávamos aqui? Quem era eu? Quem era eu quando o Senhor nos escolheu? Por onde nós andávamos? Aleluia. Ele diz assim: consolem aqueles que estão desanimados. Você pode ter chegado nessa noite desanimado, mas o irmão Aminael não vai emocionar você. Eu não vou te emocionar, mas eu vou trazer uma palavra que ela vai consolar o teu coração. Aleluia. A palavra de Deus, ela vai consolar o teu coração e vai te dar a alegria que talvez você tenha perdido. Talvez você chegou desanimado, sem ânimo pela circunstância da vida que está vivendo, talvez pelas tribulações, pelos processos da vida, às vezes o desemprego, a enfermidade, tantas aflições que te fazem, causas aflições. Muitas vezes você queria ser, parece que se enche, né? Eu queria ser tão usado, eu queria, mas o vento sopra sobre as nossas vidas. Muitas vezes a tempestade levanta e nós não sabemos como agir e ficamos desanimados. Quantas das vezes eu já passei por isso também. Eu posso dizer para os irmãos: eu não conheço o super crente, não conheço o super crente. Eu conheço pessoas limitadas, pessoas falhas, pessoas que têm dificuldade, pessoas que parece que hoje vai chegar no céu, mas amanhã não tem força nem para levantar, para dizer assim: eu vou buscar o Senhor, eu vou ler a palavra do Senhor, eu vou cantar um hino. Eu já passei por isso, e muitas das vezes eu me perguntava: Senhor, será que eu ainda sou crente? Por que é que eu não sinto alegria? Por que é que eu já não sinto o prazer de te servir? Porque eu já não sinto aquela mesma alegria que antes ardia no meu coração? Aleluia. E eu quero só abrir um parênteses aqui, irmãos, porque um dia eu perdi essa alegria, eu já andei desanimado. Eu não sei se você é um super crente que nunca passou por alto e baixo, mas eu, Moaminael, passei uma fase da minha vida, aleluia, que eu não tinha prazer mais na lei do Senhor, não tinha prazer na palavra do Senhor. E um dia eu estava trabalhando lá no prédio da ASP, na Associação dos Advogados de São Paulo, e eu pegava o ônibus 04, morava com a Auri lá no Divinéia. Não, com a Aurina, já era casado nessa época. Morava lá 9 dias. E eu vinha naquele dia, entrei dentro do ônibus, e o ônibus passava ali na frente da Deus é Amor. E eu vivia numa angústia, porque sabe aquela alegria? Só quem entende o que o salmista, nas suas orações, dizia: Senhor, sem a tua presença, Senhor, eu sou como aqueles que já desceram à sepultura, porque você já não sente mais nada. Aleluia, você já não tem mais aquela alegria. Em uma certa ocasião da minha vida, quando eu entrei dentro daquele ônibus, eu vinha pedindo a Deus para que o ônibus atrasasse, para minha mulher não me chamar para eu ir para a igreja, porque eu não queria ir. E eu vinha orando e olhando para dentro de mim, dizendo: Senhor, será que eu ainda sou crente? Por que eu já não sinto mais essa alegria? E entrou uma irmã da Deus é Amor, que eu não lembro o rosto dela, pastor Ronaldo. Não lembro. Aquela irmã entrou, veio em direção a mim, e eu estava sentado lá, e ela olhou dentro dos meus olhos. E ela estendeu a mão e disse assim: a paz do Senhor. Que paz foi aquela? Eu não consigo lembrar o rosto da irmã, mas aquele olhar, ela penetrou o meu olhar, ela foi até dentro da minha alma, e o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo e dizer assim: então não disseste que não era mais crente? Eu ainda habito na tua vida. Aleluia, eu ainda tenho um compromisso contigo, se tu somente tu olhar para mim. E eu parei de olhar. Eu estava olhando para todos os lados, eu via culpa em todo mundo, eu via problema em todos na igreja, e esquecia de olhar para mim. Eu entrava na igreja, eu via o pregador que falou uma palavra errada, eu via o irmão, a irmã que vestia uma roupa mais sensual, eu via tudo, menos olhar para Jesus. E quando eu tirei o olhar de Jesus, eu comecei a morrer. Mas nessa noite você vai sair, você pode ter chegado desanimado, mas a palavra do Senhor, ela vai penetrar como aquele olhar penetrou o meu olhar e o meu coração, e falou comigo naquela noite, e eu saí renovado. Quando eu cheguei em casa, eu tive coragem de abrir a palavra do Senhor, e quando eu abri a palavra do Senhor, me passava a história de José. Eu vivia angustiado por algumas coisas que vinha na vida, mas quando José, ele se deu a conhecer aos irmãos e disse assim: olha, para a conservação da vida o Senhor me mandou adiante de vós. E eu entendi que naquele momento
O Espírito Santo de Deus fez como se tivesse descido um rolo na minha frente. E eu de olho fechado, eu via toda a minha vida. Eu via na casa da minha mãe. O processo até onde eu tinha chegado. Aí o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, assim, no meu ouvido assim: tu precisava ter as tuas experiências. Tu só ia testificar da tua mãe e as tuas experiências comigo. Aleluia, daquele dia em diante, o Senhor tornou-me em dar alegria. Eu comecei a ter prazer na palavra do Senhor. Eu fui renovado pela paz do Senhor. Então, quando você passar pelo seu irmão, não estenda a mão olhando para o outro lado, não, olhe nos olhos. Estenda aquela paz que habita no teu coração. Porque quando você estender aquela paz, ela pode invadir aquelas pessoas que estão sem paz. Talvez você pode ter chegado nessa noite sem paz, mas a paz de Cristo, que excede todo entendimento, ela invade nossos corações nessa noite. Aleluia! Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aí ele ainda continua dizendo: amparem os fracos, sejam longânimos para com todos. Meus irmãos, nos ajude quando você encontrar aquele irmão que está fraco na fé. Aleluia. E muitas vezes, sabe quem é aquele que está fraco na fé, Ori? É aquele que acha que é crente. Eu sou presbítero da igreja. Eu tenho o dom de pregar. Eu sou eloquente naquilo que eu falo. Mas eu não tenho condições de viver uma vida íntegra. Eu quero ser visto, mas eu não quero servir. Aleluia. Uma certa ocasião, irmãos, chegou o período de apresentação lá. E um dos obreiros, um professor da escola dominical que fazia parte conosco, e ele já está na igreja há quase 10 anos, e ele dizia assim: mas ninguém me vê. Eu faço, mas ninguém me vê. Eu vou mudar de igreja, vou mudar de lugar, porque aqui ninguém me vê. Aí ele veio conversar comigo, eu falei: é mesmo, irmão, mude mesmo. Né? Mude mesmo. Porque o senhor quer ser visto, mas o senhor não quer servir. Eu venho aqui na escola dominical, o senhor só chega atrasado quando vem. Eu venho aqui no culto de oração, nas quarta-feiras, eu não encontro o Senhor. Eu venho aqui na doutrina, raramente a gente se encontra. Aleluia. Raramente a gente se encontra. Mas o Senhor quer que alguém reconheça. Mas faça uma análise, olhe para dentro do Senhor. O Senhor está querendo ser reconhecido mesmo? E ele parou, baixou a cabeça e falou: irmão, eu preciso fazer mais. Né? Por que eu falei assim com ele? Porque eu tenho uma liberdade. Nem todo mundo você pode ter essa liberdade e falar diretamente. Né? Mas aquele eu tinha. E eu falei. E ele disse: é verdade, eu preciso fazer mais. Eu preciso estar mais presente. Eu quero ser reconhecido, mas eu quero ser reconhecido como? Quando? Eu quero que o pastor vá lá me buscar lá em casa, te carregue no colo. Meu irmão, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Talvez não é a palavra que você queira escutar, mas é a palavra que tem ardido no meu coração. Eu preciso servir mais. Mas eu preciso cuidar daqueles que estão fracos na fé. Ah, mas esse irmão, então, se ele é assim, eu vou abandonar ele. Não, eu vou orar por ele. Sempre que eu puder, eu vou ligar para ele. Quando eu estiver vindo e eu comecei a fazer: olha, vamos lá, está tendo a EBO. Não. Vamos lá, rapaz, o que é que vão pensar de você? Vão pensar que você está chateado porque não foi apresentado. Vamos lá. Ele falou: é verdade, né? Foi lá comigo. E lá foi renovado. Aleluia. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Não abandone aquele que se encontra fraco na fé, não. Aleluia, olhe por ele. Em vez de você apontar o dedão para ele: mas esse irmão, aí você vou fazer assim diferente. Vou apresentar uma semana de jejum pela vida daquele irmão. Será que é fácil fazer isso? Às vezes eu não faço nem por mim, irmão, nem pela minha vida, mas eu quero apontar o dedo. Quando alguém está cambaleando, ou alguém tropeçou na fé, diz: não sabe quem é seu santarrão? Não é? Parece que se alegra, mas a Bíblia diz: chorar e com os que choram. Quando teu irmão estiver cambaleando, estende as mãos. O apóstolo Paulo, ele nos orienta: tornai-vos a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, para aqueles que manquejam não desviem inteiramente. Nós precisamos estar caminhando junto. Aleluia, eu fico olhando o apóstolo Paulo escrevendo com amor tão grande, como um pai cuida do seu filho. Aleluia, louvado e engrandecido. Ele: seja longânimo para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal por mal. Pelo contrário, busquem sempre o bem entre vocês e para com todos. Nós precisamos buscar sempre o bem entre nós, mas nós precisamos viver em paz para com todos. Aleluia, mesmo aqueles que nos perseguem, mesmo aqueles que nos levanta falso, mesmo aqueles que muitas vezes estão apontando, dizendo: aleluia, louvado, engrandecido, eu preciso orar por ele. Aleluia,
Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aí o apóstolo Paulo, ele diz agora assim, ó, no versículo 16, regozijem-se sempre. Aleluia, o salmista disse, louvarei ao Senhor em todo o tempo. Nem sempre, David, nós estamos só num momento de alegria, mas se alegre assim mesmo. Está passando por dificuldade, alegre, porque a nossa alegria não está sujeita à situação que nós estamos vivendo. A nossa alegria está no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É nele, olhando para Ele, que nós nos alegramos, aleluia, e sentimos o prazer de viver uma vida na presença do Senhor. Aí o apóstolo Paulo disse, orem sem cessar. Aleluia. Como é que eu oro sem cessar? É uma vida de oração. É bem verdade. Por que eu venho no culto de oração? No culto de oração eu só venho para reconhecer a grandeza do Senhor. Quando eu dobro o meu joelho, é porque eu digo assim, eu nem sou digno, Senhor, de estar de pé diante de um Deus tão grande. Aleluia. Aí o Senhor Jesus nos ensina, quando for orar, oreis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Aleluia. Então quando eu dobro o meu joelho, eu só reconheço a grandeza. Eu dobro em sinal de humilhação. E aí eu começo agora a me relacionar. E a oração faz o quê? Ela me dá intimidade com Jesus. Aleluia. Ela me dá uma intimidade tão grande que eu começo a ouvir vozes. E eu começo a dizer assim, estou ficando doido. Eu acho que eu estou começando a ouvir vozes. Quando você estiver ouvindo a voz, não é que você está ficando doido, não. É que a sua intimidade agora está se aproximando com Deus. Aí você agora começa a dizer, Senhor, o Senhor mesmo está falando comigo? Então me dá um sinal. Aí o Senhor vai dando, vai te direcionando, vai te mostrando. Um dia eu perguntei ao pastor, como é que eu sei, pastor, que o Senhor fala comigo? Porque eu dobro meu joelho, eu falo, e depois eu me calo e eu não escuto a voz dele. Ele falou, ainda que você ainda não aprendeu a orar. Quando você pedir, orar e falar com ele, para um pouquinho e escuta que ele vai falar com você. E eu falei, de que forma? Ele falou, você vai lembrar de um hino que você escutou há muitos anos. Você vai lembrar de uma passagem bíblica. O Senhor está falando com você. Aleluia, o Senhor vai te fazer lembrar das promessas que Ele fez na tua vida. O Senhor está falando com você. Então eu preciso orar sem cessar. Mas orar sem cessar é quando eu me acordo, eu agradeço pelo dia, eu vou trabalhar nas minhas decisões, eu estou sempre perguntando, Senhor, é a tua vontade? Senhor, é isso que o Senhor quer que eu faça? Senhor, é por aqui que eu vou ou é por esse lado? Aleluia, é uma oração contínua. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. E ele disse, em tudo dai graça, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês. Não apagueis o Espírito Santo. Meus irmãos, não deixe o Espírito Santo apagar em você. Busque. Se você porventura tem perdido essa comunhão, essa alegria de sentir a presença do Espírito Santo de Deus, hoje é noite de renovo. Hoje é noite de você dizer, Senhor, eu quero sentir aquela mesma alegria que eu sentia quando eu dobrava o meu joelho, quando eu chegava na tua casa, aquela chama do primeiro amor que tem se apagado. Senhor, torna a acender, torna a fazer de novo na minha vida aquilo que eu tenho perdido. Aleluia. E o Senhor, Ele vai fazer nessa noite, ainda se tão somente você ouvir e decreto a palavra do Senhor. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Ele assim, não desprezeis as profecias, examinai todas as coisas e retende o que é bom. Vê o conselho que o apóstolo Paulo faz, não desprezei. A gente tem visto dias que tantos profetas têm se levantado e profetizado coisas, CPF, RG, endereço, e ainda sentindo, eu sou profeta, e nós vamos caindo no discreto. Que quando Deus verdadeiramente quer usar os seus profetas, que ainda tem, que Ele ainda usa, e fala conosco, nós perdemos a crédito. Aí o apóstolo Paulo diz assim, olha, não desprezeis as profecias, examinai todas as coisas e retei o que é bom. E o fundamento da profecia, ela tem 3, exortar, edificar e consolar. Se essa profecia te exortou, recebe. Se ela te consolou, recebe. Se ela te confortou, recebe. Retenha, examine-se tudo e retenha o que é bom. Amém, meus irmãos? Aleluia, eu já estou finalizando, meus irmãos. Abstenham-se de toda forma mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, que é o vosso espírito, alma e corpo, e sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo.
O apóstolo Paulo, eu vou parar por aqui, mas o apóstolo Paulo diz assim: e o mesmo Deus de paz os santifiquem em tudo, que o vosso espírito, alma e corpo. Eu preciso me santificar, aleluia, em todas as áreas da minha vida. Em todas as áreas da minha vida eu preciso ser separado. Santificação é separação, é aquilo que foi separado para algo determinado. Aleluia, santifique a sua vida. O conselho do apóstolo Paulo, que eu simplesmente, nessa noite, com toda a humildade que o Senhor tem colocado no meu coração, o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, mas é muito atual, que serve para a minha e para a tua vida. Aleluia. E ele diz assim: que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu já quero voltar a oportunidade para o pastor Auri, agradecendo essa oportunidade. Essa palavra foi a que Deus colocou no meu coração, irmãos. Eu não vou pedir perdão para os irmãos, não, porque eu não pequei. Eu entreguei aquilo que Deus colocou no meu coração. Sabe o que é que eu vou voltar? Eu vou voltar em paz e descansado, porque eu só fiz aquilo que o Espírito Santo de Deus me direcionou a fazer. Eu tenho plena convicção e responsabilidade diante do meu Deus. Quando eu subo na tribuna, não é para falar o que eu quero, nem quero agradar os irmãos, mas aquilo que Deus coloca no meu coração. Isso eu sou fiel. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração foi aquilo que eu vos entreguei nessa noite. Se você recebeu a palavra do Senhor, se a palavra do Senhor falou ao teu coração e te motivou, e você diz assim: eu me encontro desanimado, sem força, eu quero receber uma oração, eu convido a você a se colocar de pé, a vir aqui na frente e receber a oração do renovo, a oração que pode trazer vida àqueles que estavam mortos. Se você ouviu a palavra do Senhor e a palavra do Senhor falou ao teu coração e você quer fazer uma aliança com Ele, dizer assim: eu quero entregar a minha vida para Jesus, é uma noite oportuna. É uma noite oportuna para que você possa vir receber da parte de Deus renovo. Ah, eu me encontro desanimado, sem força, cabisbaixo, eu não tenho mais ânimo. Venha nessa noite. Venha em nome de Jesus. O pastor vai orar e você vai sair daqui renovado, porque a palavra do Senhor entrou ao teu coração. Amém? Já quero passar a oportunidade, pastor Auri. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Meus irmãos, não cessem de orar pelo irmão Aminael e pela sua